Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço o deputado Rony Nemen que ajude-nos a Secretaria Salvador nesse momento, fazendo as leituras dos dos servidores e servidoras, o DR. Chegou? Deputado Chico Leite, o deputado Rony Nemen recebeu, juntamente com o governador, uma comissão na tarde de segunda-feira, né, deputado Rony Nemen? Na noite, né? À tarde lá, e imediatamente o governador mandou para cá a mensagem, de forma que está aqui. Porque ontem não tinha chegado. Não, já chegou. Mas já hoje chegou? Já chegou. Podemos votar hoje, presidente? Já houve um acordo. Me permite, Pois não, presidente. deputada. É porque o deputado Chico Leite não participou da reunião de lideranças ontem à noite, só as lideranças do partido dele. E a liderança dele não comunicou para ele. Ficou acertado de que agora nós vamos passar nessa primeira parte os vetos, e em seguida, o primeiro processo, nós vamos abrir uma exceção, em vez de entrarmos na pauta pós-veto, nós entraremos na do DR hoje ainda. Em torno de 5 horas da tarde, espero que o dele esteja entrando, se tivermos quórum agora para começarmos a apreciação dos vetos, com o apelo de que todos nós vamos abrir mãos das nossas falas na tarde de hoje. Então, nós fazemos um apelo a todos os deputados que se encontram na Casa do Povo, avisando que o povo do DR está aqui esperando que cada deputado se posicione no plenário para que, o mais rápido possível, dê vazão à apreciação das matérias e logo aprecie em primeiro e segundo turno a matéria. Presidente. Então, o deputado Benício Tavares também chegou aí, ó. Presidente, Pois não, deputado. eu quero apenas me desculpar com Vossa Excelência, porque eu não que tinha a isso. informação, e agradecer o empenho da deputada Eurides e do deputado Rony Nemen. Muito obrigado. Deputado Chico Leite, você fica à vontade, que essa casa é a casa do povo e é a sua casa, tá bem? Bem-vindo, pessoal do DR, a essa casa. Com a palavra, o deputado Rony Nemen. Mensagem número 255 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que comunica a sanção ao projeto de lei complementar número 34/07, que estabelece parâmetros de uso e ocupação do solo para o lote que menciona na região administrativa de Braslândia, RA4. Mensagem número 256/2009, do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei complementar número 135/2009, que dispõe sobre o fechamento com grades das áreas verdes frontais, laterais e de fundo das projeções destinadas à habitação coletiva localizadas no setor de habitações coletivas econômicas sul da região administrativa do Cruzeiro, RA11. Mensagem número 257/2009, do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei número 1207/2009, que dispõe sobre a fixação de cartazes nas casas lotéricas, proibindo a venda a menor de 18 anos de bilhetes lotéricos e equivalentes. Mensagem número 258/2009 do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei 1339 de 2009, que altera a lei número 4342, de 22 de junho de 2009, que institui o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mensagem número 259/2009 do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2010. Mensagem número 260 de 2009 do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera dispositivo da lei número 4007, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o plano plurianual do Distrito Federal para o período 2008 a 2011. Mensagem número 261/2009 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 98.200.000 para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento. Mensagem número 262/2009 do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que reajusta as tabelas de vencimento da carreira atividade rodoviária do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 263/2009, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 3.825, de 24 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a divulgação em estabelecimentos públicos dos crimes e das penas relativas à prostituição e à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Distrito Federal.
Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 2.402, de 15 de junho de 1999, que institui o programa Bolsa Atleta. Projeto de decreto legislativo, deputado Dr. Charles, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Suenilson Saunier Pierre Versa. Projeto de decreto legislativo, deputado Dr. Charles, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ribamar Souza Machado Filho. E uma indicação minha, deputado Rony Nemer, 17 indicações, deputado Cabo Patrício, uma moção do deputado Bispo Renato de Andrade. 8 moções do deputado Wilson Lima e um projeto de lei também do deputado Wilson Lima. E também a ata sucinta da 78ª sessão ordinária de 15 de setembro de 2009, que eu solicito a dispensa da leitura e peço a aprovação da mesma. Acato questão de ordem, Vossa Excelência, está dispensada a leitura e a adopção e aprovada a ata que Vossa Excelência solicitou. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito, e do governo nessa casa. Senhor presidente, nós somos 9 agora, contando os que estão aqui no cafezinho, mas eu tenho contato já com alguns colegas que estão no gabinete, nos seus gabinetes. Se nós pudéssemos apelar para que descessem, para nós não retardarmos a análise das matérias, porque assim dará tempo, resolvemos. Estão na casa deputado Leonardo Prudente, está na casa deputado Batista das cooperativas, e evidente, deve estar mais algum dos colegas na casa, já completaríamos o quórum para dar início. Eu vou fazer o seguinte, atendendo a questão de ordem, Vossa Excelência, eu pedirei, eu vou fazer um apelo ao deputado Rony Nemer, que faça a chamada das senhoras, dos senhores parlamentares, ao tempo e que peço a todos os parlamentares que se encontram nas dependências da Casa do Povo, que venham até o plenário para que iniciemos os nossos trabalhos, a apreciação dos vetos, imediatamente e logo depois apreciar em sequência. E eu queria aproveitar uma questão de ordem, deputado. Pois não, deputado Rony Nemer. Porque, na verdade, esse acordo entre o DR e o governo do Distrito Federal, eu sei que essa casa não tem culpa nesse procedimento, mas data do dia 2 de julho, que foi feito, assinado o acordo entre a ASDER, o Sindicer e o governo do Distrito Federal. Então, eu queria apelar aí aos nobres pares, aqueles que estiverem no gabinete, os deputados que estiverem nos ouvindo aí pelo sistema de som da Câmara, que pudesse efetivamente. O DR é um dos órgãos com o maior número de obras hoje no DF, que representa qualidade de vida para a população. E é um órgão que vem trabalhando com salários baixos. Não é nem aumento salarial, não, é reposição. Não tem dado aumento, não. Então, eu gostaria de solicitar, ao mesmo tempo que passo a chamada da verificação da presença dos deputados. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Bispo Renato. Presente. 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 Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputado Eurides Brito. Presente. Deputado Geraldo Naves. Presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Pedro do Ovo. Deputado Hadi Massu. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe. Presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Leonardo Prudente. Presente. 11, senhoras e senhores parlamentares. Mais uma vez, faço apelo aos deputados que estão nos seus gabinetes ou nos corredores, e atendendo e fazendo alguma audiência, que, se possível, se dirijam aqui para o plenário, para que nós possamos agilizar os nossos trabalhos. Atendendo a questão de ordem do deputado Chico Leite, do deputado Rony Nemer, que encaminhou
a conversa entre o DR e o governador do Distrito Federal, incluo na pauta da ordem do dia e como item extra pauta o projeto de Mas lei, número 1, né, deputado? o projeto de lei número 386 de 2009, que é de autoria do Poder Executivo, que reajusta as tabelas de vencimento da carreira atividades rodoviárias do DF e da outras providências. Questão de ordem, senhor Questão de Questão ordem. de ordem. Que ele seja logo depois dos vetos o primeiro item que nós analisemos Já em está respeito. numerado aqui como primeiro item, Ok. e pauta acatar na questão de ordem também da deputada Hélia Cocai, que... Senhor presidente, eu posso formular minha questão de ordem? Pois não, deputada. Senhor presidente, é exatamente sobre o mesmo assunto, mas eu sugeriria que houvesse a compreensão da base do governo para que nós pudéssemos acordar e, independente dos vetos, obviamente temos todas à disposição de discutir os vetos, são 22 vetos, que nós pudéssemos fazer um acordo de apreciarmos o projeto do DR como o primeiro item do dia de hoje, porque os trabalhadores estavam em greve em função de uma promessa que foi feita, o deputado Rony estava lá, um compromisso, eu diria, assinado. É cumprido, né? E cumprido, os trabalhadores suspenderam a greve, cumpriram também a sua parte. Na palavra. E não tem porquê, senhor presidente, esperar que nós possamos apreciar tantos vetos. A última sessão, por exemplo, nós abrimos para apreciar um crédito do governo. Nós fizemos um acordo e apreciamos um crédito do governo com a pauta obstruída. Como há um interesse que me parece é de todos os parlamentares dessa casa, independente de que partido participam, independente de são de oposição ou da base governista, e há um compromisso do próprio governador firmado com a categoria, como já foi feito tantas outras vezes, quando o Executivo tem interesse, creio que esse projeto também o Executivo tem interesse em que possamos apreciá-lo, que a gente possa estabelecer um acordo para apreciá-lo, porque são 22 vetos, alguns vetos são extremamente polêmicos, que estão na pauta do PDOT, e eu gostaria, então, de apresentar esta questão de ordem, me somando à mesma preocupação do deputado Rony Neme e o deputado Chico Leite, que possamos apreciar como primeiro item da pauta, em um acordo, obviamente. Eu faço um apelo à líder do governo, deputada Eurides, para que possa entender a necessidade, e da mesma forma como tantas vezes fizemos, e eu lembro, a última sessão que aqui tivemos quórum, nós apreciamos um crédito do governo, que, aliás, votamos contrário, mas apreciamos para que pudéssemos estabelecer uma boa relação nesta casa, o que é fundamental. Vamos ouvir a líder do governo também, deputada. Senhor presidente, eu pedi que Vossa Excelência me desse licença para falar voltado um pouquinho para o pessoal da carreira do DR, para que pudesse entender o que parece ser um desentendimento e não o é. O governo já demonstrou o seu interesse em ver realmente isso aprovado. A comissão que esteve em Águas Claras na segunda-feira, eu encontrei com esta comissão, porque estava lá quando chegaram à noite, e era um dia de uma pauta muito atribulada, mas mesmo assim, o governador saiu da reunião um instante para ir estar com os senhores, acompanhado do deputado Rony Neme. O problema aqui é um problema de logística de funcionamento. É que se arrastam na casa os vetos sem que a gente tenha tempo realmente de votá-los ou boa vontade para votá-los. E quando não se vota os vetos fazem o sobrestamento da pauta, ou seja, regimentalmente não se pode votar outras coisas sem que os vetos tenham sido votados antes, a não ser que haja acordo de liderança. Ontem à noite, isso foi bastante discutido, deputado Rony Neme, na reunião de ontem à noite, quando, por maioria, a bancada do governo, toda ela, presente ali, os presentes, decidimos que faríamos essa votação dos vetos, porque não há, na parte da bancada do governo, nenhum veto mais complicado. São todos vetos simples, com unanimidade aqui da maioria da bancada do governo. Portanto, a maioria de votos votará
já sabe no que vai votar pela derrubada, já sabe no que vai votar pela manutenção, e então isso não existe. Pode sim fazer-se uma coisa diferente? Pode, desde que haja também boa vontade, eu creio que isso pode haver, da bancada da oposição, que diga, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pauta extra, vamos colocar o que nós precisamos nesta pauta extra antes dos vetos. Isso é conversável. Agora, votar só o DR antes e não votar outras coisas que igualmente são importantes para o governo aqui, não dá, porque depois não tem como se negociar. Eu fico amarrada por ter que, em determinadas horas, obedecer o regimento, não pular a pauta. E em outras horas pode pular a pauta. Então, eu faço um acordo para que nós votemos várias matérias, colocando o DR na frente, colocando outras matérias que também interessam ao governo, que possamos votar e depois apreciar os vetos, sim, mas simplesmente não apreciar os vetos e só votar o DR, sem votar também outras pautas de interesse, vocês vão de entender que pela liderança isso é impossível de fazer, porque há outras coisas igualmente interessantes. Agora, nosso compromisso é não sair daqui hoje sem votar o DR, porque temos trabalhado invariavelmente na liderança minha, na liderança do deputado Leonardo, temos trabalhado sempre assim. É problema salarial, entrou, é votado prontamente. O prontamente é na sessão de hoje. Então, na sessão de hoje será votado o plano de vocês. Muito obrigada. Senhor presidente. Ainda, questão de ordem, deputada Eva Caio. Se me permite, eu diria o seguinte, o projeto é de interesse tanto do governo quanto da oposição. Ele é unanimidade. O projeto é unanimidade, o projeto DR. Nós não temos nenhuma dificuldade de apreciar itens, porque todos sabem, inclusive os servidores do DR sabem, que com acordo de liderança é possível romper a obstrução e apreciarmos as matérias. Há uma matéria que é absolutamente unanimidade desta casa, que é o reajuste ou que é a reestruturação da tabela do DR, um órgão absolutamente fundamental para essa categoria, para essa cidade. Um órgão que a cidade precisa, aliás, precisa, inclusive, de mais servidores, porque é um concurso onde as pessoas ainda não foram contratadas. Precisa ser revitalizado, ele é importante para a cidadania. Conclua, deputada, a sua questão. Então, senhor presidente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós não conhecemos nem quais são as matérias que o governo quer votar. Mas eu acho que não cabe um comportamento, que obviamente esta não é a intenção, mas que pode parecer chantagem. Nós não trabalhamos assim. Nós não trabalhamos, vamos ver o que é possível negociar, o que é possível empurrar, já que a oposição quer votar o projeto do DR. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos, senhor presidente, com o mérito das matérias. Se o mérito da matéria é um mérito que nós temos acordo acerca dele, vamos apreciá-lo. Porque, inclusive, não sabemos nem conhecemos ainda os projetos que o governo quer negociar para votar o DR. Porque, aliás, senhor presidente, eu acho que os servidores do DR merecem respeito. E, ao merecerem respeito, como merece também essa cidade respeito, nós não deveríamos estar aqui barganhando e negociando um projeto que existe acordo e unanimidade em aprová-los. Deveríamos, sim, prontamente aprová-los e discutirmos os itens extra-pauta que o governo quer colocar. Nós estamos abertos a que o governo apresente quais são as propostas e que nós possamos analisá-la. Não vamos votar, senhor presidente, sem conhecer as matérias. Não vamos votar, e eu acho que Vossa Excelência também não votaria, acho que a líder do governo, ou qualquer um de nós, não votaria uma matéria deputada, sem conhecê-la. Eu participei da reunião ontem, eu vi claramente qual foi a proposta. O caminhamento é realmente para poder apreciar os vetos e depois entrar na pauta. Foi esse o caminhamento que tirou ontem, né? Tá certo. Senhor presidente, deputada, uma palavra. Eu acho que está se fazendo uma tempestade num copo d'água. Todos nós queremos, incluindo o governo, queremos votar hoje, H-O-J-E, hoje, sublinhado, o plano de salários do DR.
não só por ser uma mensagem encaminhada pelo governador Arruda desta casa, os servidores merecem isto, uma consideração nossa aos servidores que merecem, ao deputado Rony Nemer, este sim, deputado Rony Nemer, que acompanhou para e passo todas essas questões, nosso colega de bancada, meu colega de PMDB, merece esta votação logo, e tem sido ele um porta-voz eficiente e eficaz. Então, nós não sairemos daqui hoje sem votar a mensagem referente aos salários do DR, altamente merecedores. Não sairemos. Agora, não adianta ficarmos, cada um querendo ser protetor do assunto. O protetor do assunto não existe. Protetor do assunto são os funcionários que merecem seus salários, que merecem os salários atualizados. Eles são os protetores do assunto. E nós estamos aqui para votar. E vamos votar. Não sairemos daqui hoje sem votar. Agora, se dizer que não se conhece o que está em pauta, a mim me surpreende. A mim me surpreende. Eu estou falando em pauta, P-A-U-T-A, pauta. Eu não estou querendo votar coisas que não estejam na pauta, P-A-U-T-A, na pauta. Nós vamos nos sentar e vamos olhar quais as coisas da pauta que nós vamos tirar realmente para votar. Eu não estou propondo coisas que são realmente absurdas, coisas que entraram nesta casa, que tramitam nesta casa. Agora, não podemos ficar na farsa de entra e vota uma coisa que é de interesse e não vota outra. Por outro lado, não vai haver ou aplausos, ou apupos, ou silêncio, nada disso que nos fará sair realmente deste rumo traçado. Nós vamos votar DR hoje. Hoje votaremos o DR, mas queremos votar também outras matérias, senhor presidente. Eu recebi aqui do presidente da casa, ele sentou aqui do meu lado e falou assim, olha, nós vamos apreciar os vetos da pauta. E eu sigo o que o presidente pede. Então, eu estou presidente aqui momentâneo, o deputado Leonardo Breno pode assumir a qualquer momento. E ele determinou que era para cumprir o que foi feito ontem. Apreciar os vetos, logo depois apreciar, como item número 1 da pauta, senhor o projeto da presidente, DR. se me permite. Pois não, deputada Érica. Primeiro, eu acho que nós temos que manter a calma. C-A-L-M-A. Calma. É preciso que a gente mantenha a calma. O segundo aspecto, senhor presidente, é que nós estamos criando um estresse absolutamente desnecessário. Porque é uma matéria que nós estamos favoráveis a ela. Nós já temos 13 deputados na casa, deputada. Senhor presidente, o presidente desta casa, deputado Leonardo Prudente, ele colocou ontem na reunião, dentre tantas más notícias, como a decisão do governo de sepultar 2 CPIs, sepultar a decisão do governo, de sepultar 2 CPIs. Aliás, esse governo, senhor presidente, está ficando um verdadeiro expert em sepultamento de CPIs. Eu lembro que na legislatura passada, nós tivemos 3 CPIs que concluíam seus trabalhos livremente. Neste governo, o governo não suporta CPI, e eu digo, quem não deve, não teme. Mas, enfim, dentre tantas más notícias, o presidente da casa dizia que havia algumas matérias que eles tinham, que o governo, me parece, tinha interesse em apreciar no dia de hoje. Mas não nos disse exatamente quais eram essas matérias. Eu sugeriria, senhor presidente, porque nós sabemos que temos quórum agora, não sabemos quanto tempo vamos tê-lo, dizer que nós vamos votar hoje pressupõe um compromisso, o DR, de todos os parlamentares, para que fiquem aqui até a votação do DR. Então, portanto, eu sugeriria, como uma questão de encaminhamento, senhor presidente, se tiver o acordo de Vossa Excelência, que o presidente ou a líder do governo
pudesse estar apontando quais são as matérias que querem que sejam apreciadas no dia de hoje, porque nós não sabemos. Deputada Érica Não Cocai, sabemos. Vossa Excelência pode fazer um entendimento com a deputada Eurídice Brito, por gentileza, e a Vossa Excelência chegar aí um feliz Eu acordo enquanto sugeriria, vamos... então, senhor Pois presidente, não. que nós pudéssemos suspender, quiçá, mas, enfim, Não, nós vamos suspender, não respeito ao pessoal que já está esperando. Nós temos que avançar. respeitar o na pessoal pauta. que está esperando, senhor presidente, é votar imediatamente a questão do DR. Isso é o respeito. Senhor Deputado, presidente, pois não, deputado. não pode ser só as duas monopolizando o microfone. Eu queria utilizar Vossa o comunicado de parlamentares. Ó, nós temos Só 14 tem- deputados na casa Não, já, viu? mas aqui no plenário tem 7 deputados apenas. Então eu acho que eu falar 5 minutos no comunicado de parlamentares, eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu queria permissão de Vossa Excelência para usar o comunicado Tá, de deixa eu parlamentares só atender a questão de ordem, por deputado. 5 minutos. Deixa eu só atender até a questão de ordem. Eu vou aconselhar, Vossa Excelência. Atender a questão de ordem, deputado Batista. Pois não, deputado. Deputado Wilson Lima, eu queria dizer que estou aqui já pronto para votar os vetos e entendo que respeitar a galeria, as pessoas que estão aqui, aguardando a votação de um projeto tão importante como é o DER, é nós começarmos imediatamente o processo de votação. Logicamente, respeitando a falação do deputado Regufe, logo em seguida eu queria propor essa questão de ordem, que pudéssemos ir direto à votação dos vetos para votarmos o projeto dessas pessoas que estão aqui aguardando ansiosamente isso. Eu acho que isso é respeitar a galeria. Com a palavra, deputado Regufe. No comunicado de líderes. Deputado Batista. Senhor por favor. presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho nessa tribuna na tarde de hoje para tocar num assunto que está se falando muito, um burburinho, está se falando muito nos corredores desta casa, que é a indicação para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu quero aqui colocar a minha posição de uma forma clara sobre algo que eu defendo para essa escolha. Eu considero um absurdo que a escolha de conselheiro de Tribunal de Contas seja uma escolha política. Na minha opinião, tinha que ser feito um concurso público e tinha que ser escolhido por concurso público o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Até porque, se a indicação é política, ele vai para o Tribunal de Contas, ou seja, ele vai fiscalizar as contas do governo. Se é uma indicação política, que isenção tem essa pessoa para poder fiscalizar aquele que o nomeou? Essa é uma posição minha, senhor presidente, antiga, e não vale só para o Distrito Federal. Eu acho um absurdo o presidente da República nomear ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que as ações que ele julga são ações do próprio governo federal. Ou seja, o cara indica alguém que vai julgar as ações do governo dele. Que independência, que legitimidade, que isenção tem? Vale para o Tribunal de Contas da União. Ou seja, indica um ministro que vai julgar as ações, que vai julgar as contas do governo dele. Ou seja, me parece assim, uma coisa meio maluca. Parece que só no Brasil isso. Na minha opinião, deveria ter concurso público e com mandato, sem vitaliciedade. Quem quiser fazer, vai fazer para prestar um serviço à sociedade. Mas vai saber que vai ficar ali 5 anos e ponto. Depois vai dar a vaga para outro. Daria mais independência a esses tribunais. Então eu defendo, senhor presidente, a tese do concurso público para indicação para ministro do Tribunal de Contas da União, para ministro do Superior Tribunal de Justiça, para ministro do Supremo Tribunal Federal e para conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu penso que isso seria o melhor para a população. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui sobre essa tese que eu defendo e que eu considero melhor para a população e para o contribuinte. Segundo lugar, senhor presidente, queria falar sobre as CPIs. Eu acho que é importantíssimo essa casa cumprir a sua função de fiscalizar.
além de legislar, uma das funções precípuas de um poder legislativo é a fiscalização dos atos do poder executivo e a fiscalização do gasto do dinheiro público. Para isso serve o poder legislativo. Essa é uma função do poder legislativo. Então eu quero deixar aqui claro, as CPIs tiveram a minha assinatura, jamais vai faltar uma assinatura minha para investigar o que quer que seja, entendeu? E eu espero que essa casa instale as CPIs e que se investigue. Quem não deve, não teme. Eu sinceramente não vejo o porquê dessa polêmica toda. Então eu espero que as CPIs sejam instaladas e que sejam feitas com toda seriedade, com toda responsabilidade. CPI não pode também ser barganha política, não. Tem que ser uma investigação séria, responsável, para se punir culpados e inocentar inocentes. E para que se evite, que sirva de exemplo, e que se evite que o dinheiro público seja desviado, entendeu? E é preciso que se tenha mecanismos de controle e de fiscalização no gasto do dinheiro tão suado do contribuinte. Essa é a minha posição que eu queria deixar aqui registrada nesta Casa Legislativa, senhor presidente. Deputado Egu falou no comunicado de líderes. Está encerrado o comunicado de líderes, encerrado o comunicado de parlamentares como acordo. Está encerrado o comunicado de líderes, abro o comunicado de parlamentares. Abro o comunicado. Agora, já temos quórum, nós temos 16 deputados presentes. De ordem, senhor o que presidente. foi acordado, eu estou cumprindo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu queria apelar aos nobres pares, deputado Milton Barbosa. Nós fizemos um apelo aqui para que a gente economizasse o máximo os comunicados de líderes parlamentares, para que a gente votasse os vetos e o mais rápido possível votássemos o projeto de reposição salarial, de perdas salariais do pessoal da DR. Queria fazer esse apelo a Vossa Excelência também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Egu. Apenas eu esqueci de falar no meu pronunciamento, queria apenas registrar que há, inclusive, um projeto do deputado Chico Leite que prevê concurso público para indicação desses membros do Tribunal de Contas. Tudo bem. A questão de ordem, deputado... Está encerrado o comunicado de parlamentares de acordo com quem estava aqui na hora e voltou. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Vossa Excelência fará uso da tribuna, é uma questão de ordem. Deferência especial. Deputado é sempre uma pessoa parcimoniosa, cuidadosa aí com os trabalhos legislativos. Eu só queria dizer o seguinte, não tem o objetivo de atrasar a apreciação do projeto de lei que reajusta os salários, a remuneração do servidor. Não, eu quero fazer exatamente o contrário. Se houve acordo para primeiro votar veto, por que não inverter? Vota o projeto dos servidores, o desobriga de ficar aqui um tempo inteiro, esperando, na expectativa. Será que há tempo hoje? Não há? Vamos votar primeiro o projeto dos servidores, vamos deixar os vetos para depois. Essa é a minha participação, deputado. Agora, queria dizer também que, olha, nós parlamentares e o governo estamos esquecendo uma categoria que não tem aumento há 5 anos. E me refiro também ao pessoal do Carreirão, que não tem quem fale por eles. Estão aí sem aumento, só se vê aumento de carreira, aumento disso, aumento daquilo, mas está se esquecendo do grosso da parte administrativa do governo, que é o pessoal do Carreirão. E eu queria que nós nos ombreássemos, viu, deputado Rony? Viu, deputado Rony? O pessoal do Carreirão também está clamando há 5 anos por aumento, ainda que seja aquele aumento anual que a Constituição prevê. Então, o meu apelo é para que nós votemos primeiro o projeto do DR, libera os trabalhadores para trabalhar, para que eles possam ter o dinheiro em caixa. Depois nós vamos aos vetos. Essa é a minha opinião. Sem embargo,
sem embargo de acordo que houve. Minha opinião é essa. Aí, entramos na pauta propriamente dita. Pergunta, deputada, na pauta, isso. Eu quero saber qual item nós vamos apreciar. Senhor presidente, nós consensuamos ali trabalhar da seguinte forma. Só não querer... com entendimento se resolve tudo. Não se resolve com voz querendo comandar sem acordo. Nós são 22 votos. Nós vamos fatiar em 3 sessões, uma proposta que nós fizemos. Analisaremos hoje 7, mas já consensuados aqui. Portanto, a votação será rápida. Nós estamos agrupando aqueles que nós temos consenso de manter ou de derrubar. Em 2 blocos, vamos dar 7 vetos. Na próxima sessão, mais 7. Na outra, mais 8. Daí nós encerraremos esses vetos. Pergunto qual que está pronto, então, para poder apreciar agora. Ele já vai agora dar, deputado Batista das Cooperativas, encaminhará essa sessão dos vetos. Enquanto ele encaminha dos vetos, a deputada Érica e eu estamos fechando os projetos que entrarão hoje. Certo. E desses que entrarão hoje, o do DR é o primeiro. É o primeiro da pauta, conforme havíamos exposto. Incluo na ordem do dia as moções de número 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 e 453 de 2009. Como item extra pauta. Peço ao deputado Bispo-Renato para fazer chamada dos requerimentos das moções. As moções. Eu vou apreciar os requerimentos e as moções enquanto chega num acordo aqui da votação, da apreciação dos vetos. Item 42. Item 42. Discussão e votação em turno único da moção número 437/2009, de autoria do deputado Wilson Lima. Item 43. Discussão e votação em turno único da moção 439/2009, de autoria do deputado Bispo Renato. Item 44. Moção número 440/2009, de autoria do deputado Bispo Renato. Moção número 4441 de 2009, de autoria do deputado Brunelli. Item 46, discussão e votação em turno único da moção 442 de 2009, de autoria do deputado Brunelli. Item 47, discussão e votação em turno único da moção 443 de 2009. Item 48, discussão e votação em turno único da moção 444 de 2009. Item 49, discussão e votação em turno único do requerimento 1748 de 2009, de autoria do deputado Rogério Ulisses. Item 50, discussão e votação em turno único do requerimento 1767 de 2009, de autoria do deputado Eurides Brito. Item 51, discussão e votação em turno único do requerimento 1635 de 2009, de autoria do deputado Eurides Brito. Discussão e votação em turno único... Opa. Senhor presidente, questão de ordem, não. E também discussão e votação em turno único com as moções de número 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 e 453 de 2009. Há expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Bispo-Renato para fazer a leitura. Bispo-Renato, faça a leitura da... Moção de autoria do deputado Milton Barbosa. Incluo também na pauta da extraordinária a moção número... Na pauta, como item extra pauta, a moção na pauta ordinária, na sessão ordinária, moção número 454, das quais passarão a ser apreciadas neste momento, juntamente com os que o deputado Bispo-Renato já leu. Em discussão, as moções... Requerimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado todas as moções e requerimentos mencionados pelo deputado Bispo-Renato, bem como a última, que foi feita a leitura agora, do deputado Milton Barbosa, também está aprovado. Questão de ordem, senhor deputado. A moção de número 445, também, de 2009. Em discussão, a moção número 445 de 2009. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam para permanecer com estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. As moções anteriores também
a relação dos deputados presentes, constam 16 deputados presentes. Então, foi aprovado com 16 deputados presentes a aprovação anterior e essa também com 16 deputados presentes. Deputado Batista, Vossa Excelência encaminha, por gentileza, os itens acordados aí para a gente discutir, então, e aprovar e apreciar. Senhor presidente, queria dizer que nós já estamos com um consenso com o Partido dos Trabalhadores, no sentido de votarmos 7 vetos em bloco. Vossa Excelência pode mencionar qual item, subitem? Então, nós estamos falando do subitem 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48. Em discussão, os subitens... Desculpa. Então, um momento aí. Então, desculpa, deixa eu ver só então, você anotou os itens, subitens. Lê, por gentileza, o que diz os subitens aí. Se Vossa Excelência me permitir, 39. Artigo 293. Em bloco. Artigo 293. O item de número 1, apreciação do veto parcial, projeto de lei complementar número 46/2007, de autoria do Poder Executivo, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e da outras providências. O subitem de número 39, o subitem de número 41, subitem de número 39. O veto parcial, artigo 293. Subitem 41, veto parcial do artigo 295. Subitem 42, veto parcial, artigo 298. Subitem 43, veto parcial, artigo 300. Subitem 45, veto parcial ao artigo 303. Subitem 46, veto parcial ao artigo 306. E subitem 48, veto parcial ao artigo 308. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, votação. Senhor presidente, questão de ordem para encaminhar. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão pela manutenção no veto. Os que votarem não, pela derrubada. Com a palavra, deputado Batista das Cooperativas, para orientação da bancada para a votação. O consenso que nós temos é pela manutenção e a votação, o encaminhamento é pelo voto sim. Senhor presidente, nós também vamos votar pela manutenção, inclusive votamos em bloco para em seguida apreciarmos o projeto do DR. Senhor presidente. Pois não. A nossa indicação, Vossa Excelência está encaminhando a votação em bloco, certo? Isso. Porque nós decidimos apreciar 7 vetos, que a gente pudesse fazê-los em bloco para podermos apreciar depois, imediatamente, a questão DR. Está certo, está definido. Votar sim, senhor presidente. Então, tudo bem. Temos acordo. Não haver mais quem queira discutir, com a palavra o deputado Luiz Renato para a chamada das senhoras e senhores parlamentares para a votação. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Capo Patrícia, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Vossa Excelência não tinha entrado ainda em plenário, estava sem gravata, e sem gravata Vossa Excelência não pode votar. Deputado Capo Patrício, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Chico Leite. Sim, acordo. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Érica Cocais. Sim. Deputado Eurides Brito. Sim. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Ausente. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Ovo. Sim. Deputado Rádio Massu. Deputado Cláudio Abrantes, sim.
Deputado Rádio Massu. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Senhor presidente. Deputado Wilson Lima. Nós Sim. já chegamos Deputado Leonardo Prudente. Sim. Senhor presidente, estamos prontos. Só um minutinho, Fechamos a deputada. pauta. Com 17 votos, sim, e 7 ausências, os vetos parciais opostos aos artigos 303, 306, 308, 293, 295, 298 e 300 9, 10, 16, foram 17. mantidos. Senhor presidente, nós chegamos com a liderança a um acordo. Pois não, deputada. Estamos prontos para votar. O primeiro projeto, pedimos que Vossa Excelência coloque o do DR. O segundo, de número 9 da pauta. Não, o do DR não estava na pauta. Já está na Então, pronto. Primeiro é o DR, segundo, 9. Terceiro, o item 9 da pauta é o segundo. Item 10 da pauta é o terceiro. Item 16 da pauta é o terceiro. 9, 10, 16 e o item 17. Tá certo? Repita, por gentileza. DR é o primeiro. Certo. Depois o 9 é o segundo. Tá. O 10 é o terceiro. O 16 é o quarto e o 17 o quinto. Certo, tá bem. Peço, deputado, para chamar o primeiro item de pauta. Esta pauta, já foi incluso na pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 386/2009, de autoria do Poder Executivo, que reajusta as tabelas de vencimento da carreira de atividades rodoviárias do Distrito Federal e da outras providências. O projeto recebeu o número, para a taquigrafia anotar aí, ó, 1386, o projeto é 1386, viu? 1386 é o projeto. Portanto, só ratificando aqui, retificando para que a taquigrafia acompanhe lá e não haja dupla interpretação. Peço, a matéria não tem pareceres, peço o deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela COF. Na sua ausência, deputado Euridice Brito, Vossa Excelência, vice-presidente da Comissão de Orçamento. Deputado Euridice Brito. Deputada Euridice Brito, Vossa Excelência está indicada para apreciar na COF o projeto do DR. Paulo Tadeu, se não tiver, eu... Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, a mensagem 262 de 2009 do senhor governador do Distrito Federal, datada de 15 de setembro de 2009, encaminha a esta casa para nossa apreciação um projeto de lei que concede reajuste à carreira atividades rodoviárias do Distrito Federal. O governo, neste projeto que a nós encaminha, ele apresenta, ele vem fundamentado quais exigências de que nós precisamos para análise, como a tabela do vencimento básico das carreiras, o impacto que isto representa, portanto,
temos condições, dizendo também de onde sairão os recursos para que o governo arque com este compromisso que nós passaremos a assumir a partir da votação do projeto de lei. É evidente que não há nenhuma razão para protelarmos essa discussão, razão pela qual votamos pela aprovação. Em discussão, parecer da SOF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Passa a presidência do deputado Bispo Renato. Assumo a presidência e peço ao deputado Wilsoninho que possa fazer o seu parecer pela CAIS. Nosso parecer pela CAIS ao PL 1386-2009 é pelo mérito, é pela sua aprovação. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, aprovado o parecer da CAIS ao PL 1386, com 17 senhoras e senhores parlamentares. Devolvo a presidência ao senhor deputado Wilson Lima. Peço ao deputado Chico Leite para proferir parecer pela CCJ. Deputado Chico Leite. Para proferir parecer pela CCJ. Senhor presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência, inclusive até pedir Vossa Excelência também para assinar, que já temos aqui praticamente quase todos os nossos parlamentares que assinaram uma moção de protesto pela atitude do TRT do Distrito Federal, que quer tirar todas as varas de trabalho das cidades satélites, concentrar só aqui no plano piloto. Inclusive do próprio Gama também, Itaguatinga e Gama, seria centralizado aqui na Asa Norte, o que trará, sem dúvida nenhuma, um prejuízo muito grande para os trabalhadores, que necessitam acompanhar seus processos, suas audiências, e, acima de tudo, congestionando ainda mais o tráfego entre as nossas cidades e o plano piloto. Nós temos que pensar em descentralizar e não centralizar. Vossa Excelência quer votar essa moção. Vou encaminhar para que por gentileza, encaminhamento que eu preciso daqui a pouquinho. E o nosso presidente fica incumbido com a preocupação que ele tem de marcar com a presidente do TRT para que uma comissão desta casa possa ir e discutir este assunto. Em vez de melhorar, estão querendo piorar. Acho que é hora de melhorar. Muito obrigado. Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Chico Leite. Presidente, trata-se de PL de elava do Executivo, que reajusta as tabelas de vencimento da carreira a atividades rodoviárias do Distrito Federal e da outras providências. O projeto obedece todos os requisitos de admissibilidade. É de origem do Executivo, não precisava de vir por outro instrumento, que não por um projeto de lei. E é, no mérito, obra de um entendimento entre os trabalhadores e trabalhadoras e o governo. De maneira que nós, parlamentares, cumprimos o nosso mistério ao considerar admissível e aprovar o projeto em mesa, presidente. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais manifestos. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Antes, porém, permite a questão Antes, porém, questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. É só na linha colocada pelo deputado Benedito Domingos. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que, embora incluísse na ordem do dia, mas que não submetesse à votação, porque eu vou assumir o compromisso de marcar um encontro com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Caron, que é um desembargador da mais alta estirpe e com muito bom senso, e eu não tenho dúvida que o doutor Caron verá com muito bons olhos a posição do Poder Legislativo. Então, estarei agendando para os próximos dias o encontro da mesa diretora com o deputado Benedito Domingos, que é o autor da proposição, para que juntos busquemos o entendimento com o desembargador Caron, do Tribunal Regional do Trabalho. Era apenas esse comentário que eu gostaria de fazer, senhor presidente. E registrar a presença aqui nessa casa do governador de Roraima, que veio aqui visitar o deputado Benedito Domingos. Nossas boas-vindas ao governador. Senhor presidente. A questão de ordem, deputado Benedito.
Eu queria apelar a Vossa Excelência que assim que concluído todos os trâmites da votação em primeiro turno do projeto do DR, nós possamos votá-lo imediatamente em segundo turno e depois dar prosseguimento à pauta. Com a palavra, deputado, eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, e a deputada está para discussão em primeiro turno. Tá. Com a palavra, a deputada Érica E Cocai. depois, em seguida, eu estou pedindo que nós votemos logo o segundo turno para que eles possam ficar liberados. Senhor presidente, começaria minha intervenção exatamente por onde a deputada Eurides sugeriu, que nós pudéssemos apreciar já numa sessão extraordinária, então logo de cabo a pauta que está acordada, que nós possamos votar em segundo turno e já dispensarmos o interstício para que tenhamos dada como lida e aprovada a redação final, para que os trabalhadores, servidores do DR saiam desta casa carregando a vitória conquistada pela sua própria luta. Não tenho nenhuma dúvida de que foram os trabalhadores, servidoras e servidores DR que, ao incansavelmente, através da sua entidade sindical, da sua associação, estiveram passo a passo construindo com muito suor, mas também com muita esperança, com muita luta, essa conquista que carregam no dia de hoje e levam para suas casas. Nós tivemos, ainda durante o recesso, eu, o deputado Rony Nemer, junto com a Central Única dos Trabalhadores, negociando as bases do que seria formatado em um projeto de lei que seria encaminhado em agosto para esta casa. Não foi, mas os servidores DR souberam buscar o que havia sido acordado pelo governador em exercício, a Secretaria de Planejamento, com o deputado Rony Nemer, com esta deputada que representava ali a bancada do Partido dos Trabalhadores e com a Central Única dos Trabalhadores. É importante dizer que ainda no dia de ontem foi publicada a construção do grupo para a reestruturação da carreira e que o projeto adentrando a esta casa, nós tivemos o bom senso, governo e oposição, de fecharmos um acordo, não apreciando todos os vetos, 22 vetos, mas apreciando apenas 7 vetos, que fizemos a votação em bloco porque não havia polêmica acerca deles, para que pudéssemos aqui estar apreciando o projeto dos servidores e servidoras DR. Digo, senhor presidente, que esta categoria merece o respeito de cada uma e cada um de nós. Digo que esta categoria sabe fazer o mágico exercício da condição humana, de transformar a realidade, quando a realidade é doída, e de buscar os seus direitos. E digo que esta casa, ao ter aprovado a gratificação de engenheiros e analistas, no final, ou quase antes do recesso, no dia anterior ao recesso, o que não somos contra reajuste de gratificação de qualquer tipo de trabalhador, mas ao não ter contemplado o conjunto dos servidores, tem uma dívida para com o DR. Então é compromisso desta casa, tenho certeza que falo em meu nome, mas em nome de todos os deputados, que nós possamos estar acompanhando e que possamos fazer justiça. Porque durante a paralisação que fizeram os funcionários do DR, nós tivemos a nítida ideia, assim como espero que o presidente do órgão também tenha, e que reflita na sua postura e que passe a ter uma postura de respeito para com os servidores, de que o órgão não funciona apenas com o analista e apenas com o engenheiro. O órgão funciona com esses que estão aqui, o conjunto dos servidores daquela instituição que cumpre uma função absolutamente relevante para esta cidade. Portanto, senhor presidente, concluo fazendo as minhas homenagens, sinceras homenagens aos servidores do DR, ao seu sindicato, à sua associação, para dizer que vocês são um exemplo para o povo e para os trabalhadores do Distrito Federal. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Érica. Em discussão, ainda o deputado Rony Nemer. Bom, na verdade, de forma objetiva, que eu acho que o que os trabalhadores querem ver é a votação efetivamente do projeto para eles irem para casa. Mas eu queria parabenizar
o Sindicé na pessoa do Cícero Rola e do Evandro e das outras pessoas do Sindicé, e a ASDER na pessoa do Edson, do Redondo, e de todos que compõem a ASDER, e de todos os servidores da DR, porque realmente foram incansáveis. E dizer que não é um aumento, não é aumento. O que nós estamos fazendo aqui é uma reposição das perdas. O aumento nós queremos é na comissão que também já foi publicada, dentro do acordo, para reestruturar o órgão, assim como o governo entendeu que tinha que dar essa gratificação para os engenheiros, para os analistas, mérito deles. Mas tem que entender também que, como disse aqui a deputada Érica, os outros funcionários também merecem que os seus proventos sejam revistos e sejam colocados conforme o mercado de trabalho. Há operadores de máquina que têm lá 20, 30 anos de experiência, que recebem um salário pífio, e é preciso que seja recolocado todas as áreas do DR. Então eu queria aqui, de forma bem objetiva, parabenizar vocês. Eu disse quando vocês não estavam aí, Edson, a eles, os funcionários da DR estão de parabéns, porque vocês estão sabendo honrar a representatividade que eles lhes deram, porque vocês conseguiram me tirar até do sério. Um dia eu falei com o Edson, minha mãe está no hospital, para de me ligar, mas na verdade é isso que a gente faz, é construir junto. E eu queria aqui agradecer, porque o dia que sentamos com o governador Arruda, ele falou, acaba a greve que eu cumpro a minha palavra. E efetivamente cumpriu, o projeto de lei está na casa, está sendo votado, mas parabéns principalmente à forma aguerrida com que vocês trabalharam, de forma séria e responsável. Parabéns. Discussão ainda, deputado Baltadeu, com a palavra. Moção, requerimento, vou pedir para ler. Senhor presidente, durante a discussão desse projeto, a nossa líder, a deputada Érica, já fez aqui a sua intervenção, o deputado Ronenê, mas eu quero também, primeiro, parabenizar aos servidores do DR que, ao perceberem que o governo estava protelando com a série de compromissos assumidos anteriormente, deliberou pelo movimento grevista, organizado, um movimento forte, que fez com que o governo, senhor presidente, recuasse e garantisse hoje a apresentação desse projeto, que daqui a pouco irá ser votado por essa casa. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento, deputado Patrício, para reafirmar o nosso compromisso, não só com a aprovação desse projeto, mas também com a defesa do DR. O DR hoje passa por uma situação tanto quanto crítica. Aprovar esse projeto é obrigação nossa. Até porque, no semestre passado, aprovamos um projeto aqui que tinha um artigo, Chiquinho, que tratava apenas dos servidores de nível superior. Isso revoltou a categoria e é por isso que a categoria, inclusive, fez a greve. Eu quero mais o meu tempo, senhor presidente, por favor. O DR vive uma situação difícil porque há uma visão de terceirização dos serviços estratégicos do DR. Além disso, deputado Eurides Brito, líder do governo, existe um diretor chamado Tanezini, no DR, que tem tratado esses servidores de maneira desrespeitosa. Desrespeitosa. Tem maltratado essa categoria. Esse senhor Tanezini acha que ainda estamos no século passado, deputado Eurides Brito, ao ponto de maltratar esses servidores, de desrespeitar, inclusive, o direito, e de fazer valer, senhor presidente, preste bem atenção, hein, o que ele tem feito, assédio moral aos servidores do DR. E aí eu quero pedir ao deputado Leonardo Prudente que a gente possa aprovar aqui a convocação desse senhor Tanezini, porque esse senhor tem desrespeitado esses trabalhadores. Não estão tendo sequer a responsabilidade de entender que são servidores que constroem um dos melhores órgãos do Distrito Federal. Então, aprovarmos essa lei hoje é obrigação dessa casa, porque esses trabalhadores merecem. Segunda questão, a defesa do DR
contra a terceirização dos serviços do DR. E terceiro, convocar o senhor Tenesini, que tem praticado assédio moral aos servidores, desrespeitando a essa brava categoria. Essa casa tem que dar uma resposta. Além da aprovação do projeto, temos que convocar esse tal de Tenesini aqui para que ele possa responder a todas as denúncias contra ele hoje lá no DR. Então, parabéns aos servidores e conte com o nosso apoio. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1386, com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. A votação é pelo processo simbólico. Eu vou chamar os dois itens de pauta subsequentes, que é segundo turno só, para encerrar a sessão, para apreciar o primeiro item de pauta, que é o deles. Não, é simbólico, tá? Antes, porém, a expediente sobre a mesa. Tem dois projetos? Expediente sobre a mesa, senhor presidente. Tá bom? Isso, pois é, tem dois. Tá certo. Vossa Excelência está com a palavra. Moção de autoria do deputado Wilson Lima, moção do deputado Wilson Lima, moção de deputado Benedito Domingos, moção do senhor deputado Brunelli, moção do deputado Rogério Ulisses. Requerimento do deputado Rogério Ulisses, requerimento do senhor deputado Rogério Ulisses. Presidente, questão de ordem. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunelli e requerimento da deputada Érica Cocai, requerimento da deputada Érica Cocai, requerimento da deputada Érica Cocai e deputado Paulo Tadeu. Questão de ordem, deputado Capadez. Presidente, eu queria colocar a Vossa Excelência que no diário da Câmara de hoje traz o encaminhamento do DEM dos Democratas a retirada do titular e do suplente, deputado Brunelli e Geraldo Naves, da CPI digital. E nós temos reunião marcada para a próxima segunda-feira, às 9h30, como foi deliberado pelos parlamentares após a eleição do presidente, do vice-presidente, do relator, e na última reunião, na segunda-feira, aonde nós aprovamos 7 requerimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu quero colocar para Vossa Excelência que solicite ao líder do DEM que indique o parlamentar que vai substituir os parlamentares que foram retirados. Caso contrário, que no prazo de 5 dias, o presidente da Câmara Legislativa indique dentro do bloco, quem vai fazer parte da CPI, para que ela não possa morrer de inanição. Nós tivemos nessa legislatura 2 CPIs que foram enterradas. Vamos ter agora uma CPI que vai ser o natimorto, nem nasceu e já morre. Então é importante que os parlamentares, principalmente os líderes, indiquem os parlamentares para fazer parte. Então, solicito a Vossa Excelência que cobre do líder do DEM a indicação do parlamentar. Registro a questão de ordem, Vossa Excelência, e encaminho o presidente para que ele possa tomar as devidas providências. Senhor presidente. Deputada Érica. Senhor presidente, a CPI do digital já está instalada. Já se elegeu o presidente, o vice-presidente, já se indicou o relator. Portanto, ela já está em curso. Se houve a retirada, como disse o deputado Cabo Patrício, dos representantes do DEM, e se não há interesse do partido indicar novos representantes, o presidente da casa tem que fazê-lo, sob pena de incorrer em infração ao Código de Ética. O Código de Ética é muito claro quando diz que o parlamentar não pode deixar de efetivar as funções regimentais que lhe são atribuídas. E o regimento da casa, ele diz que, quando os blocos não indicam, o presidente da casa tem que fazê-lo. Não tem que esperar 5 dias, tem que fazê-lo imediatamente. Ele tem o poder e o dever. Então, portanto, senhor presidente, essa casa não pode admitir que o governo do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal, invada o poder legislativo. E não queira apurar o que é função precípua da Câmara Legislativa,
a fiscalização. O governador Arruda, diferentemente, eu digo, inclusive do governo passado, enterrou viva em ossário clandestino a CPI de cemitérios, impediu o livre desenvolvimento da CPI da Gautama e agora tenta impor a esta casa a não existência de duas CPIs. Eu digo, senhor presidente, o que quer o governador Arruda? Se ele é contra as investigações que serão objeto da CPI da saúde, significa que ele não quer apurar apreciar o seu turno. Inúmeras denúncias de irregularidades. Significa que ele está efetivamente sendo cúmplice dos indícios graves de malversação de recursos públicos na área da saúde. Portanto, senhor presidente, aqui só reafirmo a questão apresentada pelo deputado Patrício e digo que essa casa não pode baixar os olhos e impedir que a população tenha acesso a uma profunda e séria investigação sobre as denúncias que pululam em todos os cantos desta cidade. Era apenas isso, senhor presidente. Vamos, portanto, apreciar os demais itens. Deputado Patrício, deputada Érica, a CPI tem 5 membros. Só tirou, ainda foi, o DEM pediu para retirar 1. Portanto, ela não está impedida de funcionar, está com 4 ainda. Deputado Rony Neves, questão de ordem. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência que nós passássemos como combinamos, encerrasse essa sessão, põe os outros itens que ainda tem, joga para a pauta extraordinária, com o segundo turno do DR, em primeiro lugar, na nova pauta extraordinária, para a gente liberar os trabalhadores. Eu acato questão de ordem, Vossa Excelência. Ok, por Antes, favor. porém, há um acordo de botar os 2 itens, que é segundo turno aqui. Senhor presidente. Segundo turno. Senhor presidente, então, nós podíamos fazer o seguinte. Segundo turno são votações absolutamente céleres. Apreciamos o segundo turno desses 2 projetos e acatamos a questão de ordem, do deputado Rony e passamos o resto da pauta para uma sessão extraordinária, Isso. tendo como primeiro item de pauta o segundo turno do projeto DR. Deputado Bizenato, chamar o item número 9. Item de número 9. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1270/2007, de 2009, de autoria do deputado Leonardo Prudente, que cria o setor habitacional Sol Nascente da região administrativa de Ceilândia, RA9, o programa Nem Luxo Nem Lixo e dá outras providências, que cria no setor habitacional Sol Nascente da região administrativa de Ceilândia, RA9, o programa Nem Luxo Nem Lixo e dá outras providências. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam? Permaneça como estão, demais manifestos. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno. Questão de ordem, deputado Bizenato. Senhor presidente, ser dispensado em texto. Faltou o som aí, repete. Senhor presidente, seja dispensado em tertista e depolida e aprovada a redação final do projeto de lei 1270 de 2009. Eu acato a questão de ordem, dispensa em tertista e dou por lei aprovada a redação final. Item 10, por gentileza, deputado. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 794 de 2009, de autoria do deputado Batista das Cooperativas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de merenda às creches públicas, às conveniadas e às particulares, que caracteriza no âmbito do Distrito Federal. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam? Permaneça como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno. Questão de ordem, deputado Bizenato. Senhor presidente, seja dispensado em tertista e depolida e aprovada a redação final do projeto de lei 794 de 2008. Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa em tertista, dou por lei aprovada a redação final. Eu queria avisar o plenário e as demais pessoas que estavam acompanhando essa sessão, que nós vamos encerrar a sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para apreciação dos itens extra pauta da ordinária, bem como os da pauta da ordinária, sem prejuízo nenhum, mas com o primeiro item da pauta, o projeto do DR.
Senhor presidente, só uma Pois não, questão de ordem do presidente dessa casa, deputado Leonardo Prudente. No dia de amanhã, durante todo o dia, nós estaremos recebendo aqui, seremos os anfitriões do encontro do Colégio de Presidentes de Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Nós já temos quase 20 presidentes de assembleias que confirmaram a presença. Nós estaremos recebendo esses presidentes amanhã, às 15h30, aqui no plenário, para fazermos um debate no Colégio de Presidentes. Eu queria convidar os deputados, todos os parlamentares, para um café da manhã, junto com os presidentes das assembleias do Brasil, amanhã às 9 horas, na nova sede da Câmara Legislativa. Portanto, no 5º andar da obra que está em construção, às 9 horas, e entre 9 e 9h30, às 9 horas estaremos recebendo os deputados, né, e os presidentes das assembleias, e às 9h30, senhor presidente, estaremos dando início ao café da manhã com os presidentes das assembleias do Brasil na nova sede. Eu gostaria da presença de todos os deputados, até para que aqueles que não conhecem ainda as novas instalações possam também conhecer e acompanhar as obras da nova sede. Portanto, amanhã às 9h30, o café da manhã, e às 15h30, uma sessão solene aqui nesta casa, também com a presença dos presidentes de Assembleia de todo o Brasil. Está registrado a sua ponderação, deputado. Espero que os deputados estejam em peso no café da manhã e também na recepção, na sessão solene, com os presidentes das demais assembleias do Brasil. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária desta casa para apreciação dos itens de pauta elencado na sessão anterior. Peço, deputado, para chamar o primeiro item de pauta. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 1386/2009, de autoria do Poder Executivo, que reajusta as tabelas de vencimento das carreiras e atividades rodoviárias do Distrito Federal e da outras providências. Em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão, demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 19 senhores e senhoras parlamentares, com a chegada do deputado Rádio Massu. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bicenato. Senhor presidente, que seja dispensado o interstício, dê por lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1386/2009. Eu acato a questão de ordem do deputado Bicenato, dispenso o interstício, dou por lida e aprovada a redação final, concluindo a votação do projeto de lei do DR. Antes, porém, o deputado Érico Cocai quer fazer declaração de voto. É apenas, senhor presidente, que houve aqui nesta casa um compromisso do próprio DR com um cronograma de contratação de novos servidores. Isso é fundamental para que nós possamos barrar a lógica privatista que busca, em verdade, eliminar o DR. Então, portanto, esta casa, e nós estaremos, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentando um requerimento à mesa, essa casa terá que cobrar o cronograma de contratação que aqui foi estabelecido e a negociação para ampliarmos a contratação. E o segundo é que aqui já foi falado pelo deputado Paulo Tadeu, que o DR não pode se sentir em paz enquanto tivermos na sua direção uma pessoa como o seu Tanezini, que está levando inclusive uma série de multas porque não entende nada do órgão e que acha que trabalhador não tem que não ser tratado com respeito. Portanto, é preciso que essa casa entenda que para que o DR entre em harmonia, tem que se tirar aquele que desrespeita os trabalhadores e que ainda acha que está vivendo na ditadura militar. É preciso dizer para o senhor Tanezini que a ditadura militar acabou.
acabou e que os servidores têm que ser respeitados, respeitada tem que ser o sindicato e a associação. Era isso, senhor presidente. Peço, deputado Bispo, agradecer a presença da categoria aqui do DR. Vocês viram, essa casa é uma casa do povo, vocês vieram e presenciaram. O projeto chegou ontem, hoje vocês já estão indo para casa sabendo que vão receber o reajuste. Bom com Deus. Dê um abraço a todos. A expediente sobre a mesa, peço ao deputado Luiz Renato para fazer a leitura. Aí já foi lido. Vossa Excelência, então, incluo na ordem do dia, na extraordinária, os requerimentos de número 1788, 1787. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 1787/2009 e 1788/2009, ambos de autoria do deputado Rogério Ulisses. Em discussão em turno único, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo sem modo. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Peço o deputado Bispo Renato para chamar o próximo item da ordem do dia. Item de número 16. Mas é o 16. O 16 da pauta anterior. Discussão e votação. Discussão e votação em primeiro turno. Discussão e votação. Em primeiro turno, o projeto de lei número 341 de 2003, de autoria do deputado Chico Leite e Arleto Sampaio, que disciplina os procedimentos para a realização de audiência pública prévia à desafetação de área, alteração de gabaritos e edificações, mudanças e extensão de uso, de taxa de ocupação, índice de construção e elaboração e revisão do plano diretor de ordenamento territorial, do plano diretor local e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 649/2003, de autoria do deputado Peniel Pacheco, que sujeita projetos de lei originais do Poder Executivo à audiência pública prévia, sempre que envolver assuntos pertinentes ao meio ambiente. A matéria não tem pareceres e recebeu um substitutivo. Portanto, peço ao deputado Batista. Deputado Rogério Ulisses, Vossa Excelência, para proferir parecer pela CAF ao PL número 341 de 2003. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, enquanto o deputado Rogério Ulisses se dirige para proferir seu parecer, eu queria apenas, deputado Wilson Lima, anunciar aqui a presença entre nós do fundador e diretor Eudes Santos, do jornal Vila até Brasília, que é um jornal comunitário. Nós sabemos da importância dessa vila no âmbito do Distrito Federal, da história de luta desse povo. E eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse, portanto, nessa questão de ordem, colocar esse jornal nos anais dessa casa, como um jornal histórico de uma comunidade que lutou muito pelo direito a essa vila e que hoje vem recebendo uma série de benfeitorias do governo do Distrito Federal, bem como do governo federal. Então, quero parabenizar a comunidade e também ao Eudes que vem fazendo esse jornal importante da comunidade. Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Peço as notas taquigráficas que coloque nos anais. Que coloque nos anais da casa o pedido do deputado Paulo Tadeu, que é a inclusão do jornal, o primeiro jornal que está circulando da Vitória de Brasília. Com a palavra o deputado Rogério Ulisses, para proferir parecer pela CAF. Senhor presidente, parecer da CAF ao PL 341, que tramita conjuntamente com o PL 649, nós acatamos o projeto na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Chico Leite. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares o parecer da CAF. Peço o deputado Eurides Brito. Eurides Brito para proferir parecer pela COF.
Senhor presidente, trata-se de substitutivo ao projeto de lei 341 de 2003 e 649 de 2003 dos senhores deputados Chico Leite, Arlete Sampaio, Peniel Pacheco, que disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas prévias de natureza urbanística e ambiental no Distrito Federal. Na análise, nós encaminhamos nos termos do substitutivo apresentado pelo deputado Chico Leite, encaminhando, pois, para a aprovação, nos termos do substitutivo. Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Rogério Ulisses para proferir parecer pela CCJ. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao PL 341 de 2003, que disciplina os procedimentos para a realização de audiência pública prévia, a desafetação de área, alterações de gabarito de edificações, mudanças e extensão de uso de taxa de ocupação e índice de construção e elaboração e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e do Plano Diretor Local e da outras providências. Nós somos pela admissibilidade do PL 341, que tramita em conjunto com o PL 649, na forma do substitutivo apresentado. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permanecem como estão. Demais se manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Só quero retificar ali com o deputado Rogério Isque, o que ele quis dizer que é o 341 de 2003, o projeto 341 de 2003, tramitação conjunta com o 649 de 2003 também. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em primeiro turno, questão de ordem, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Meu coração tem um desejo imenso de ver um dia nascer pelo avesso. E é preciso que coloque-se água na bacia, porque está chegando o raiar do dia, e que a janela tem que ser destravada, tirar a trava da janela, para se ver o voo da Juriti. Isso é Paulo Tovar e Aldo. Paulo Tovar faleceu ontem. E aí, senhor presidente, acho que essa cidade perde. Perde. Como diz a crônica que li de Turiba, escorrega para a eternidade. Escorrega para virar estrela. Paulo Tovar tem uma história que é a história da inquietude, da liberdade, da poesia, de uma cidade que se quis lúdica. Lúcio Costa queria essa cidade lúdica e que soube cantar Brasília. E Paulo Tovar, todos nós cantamos, algumas décadas atrás, que nós queríamos ver o dia nascer pelo avesso. E que era preciso colocar água na bacia para o raiar do dia. Então, senhor presidente, eu queria dizer que depois de uma luta corajosa, uma luta guerreira contra um câncer, nós não temos mais Paulo Tovar, mas o temos de toda sorte, porque a sua obra é um exercício da imortalidade. E apenas dizer, senhor presidente, que acho que essas palavras são palavras de toda a casa, que nós
queremos e propor que a mesa diretora, representando todos os deputados, possa fazer uma manifestação de pesar e de solidariedade para a sua família. Nós temos, a partir de hoje, Paulo Tovar na eternidade. E a música que diz: meu coração tem um desejo imenso de ver o dia nascer pelo avesso. Tira a trava da janela, que eu quero ver o voo da Juriti. Nosso pesar, senhor presidente. Está registrado, deputada Cocai. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Presidente, com relação ao que disse a deputada Érica Cocai, quero também aqui fazer das palavras da deputada Érica também as minhas palavras. E quero, nesse momento, perguntar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem conhecimento, o porquê que a Secretaria de Esportes do Distrito Federal não libera os recursos para a prática do futebol amador em todas as cidades de Brasília. Por que esse atraso, já que nós sabemos que estamos chegando ao final do ano e a Secretaria de Esportes simplesmente se recusa a liberar os recursos públicos que estão estabelecidos a partir de uma lei aprovada por essa casa e bem como de emendas de vários parlamentares. Deputado Rade, deputado Cláudio Abrantes, está ali o Marcelo Ramos, que é um jornalista que acompanha o futebol nessa cidade. Deputado Leonardo Prudente, que participou da audiência pública, juntamente com Vossa Excelência e comigo, quando discutimos aqui, lotamos esse plenário com vários dirigentes do futebol amador de Brasília. E deputado Leonardo Prudente, simplesmente estamos chegando ao final do ano, já recebemos hoje um novo orçamento para o próximo ano, Bispo Renato, e simplesmente, a Secretaria de Esportes não libera os recursos para as ligas amadoras. É um absurdo, Raimundo Ribeiro. E Vossa Excelência que acompanha o futebol amador de Brasília, deputada Érica, que esteve lá em Planaltina, deputado Pedro Ovo lá no Gama, Patrício, simplesmente não liberam recursos para as ligas de futebol amador. E os dirigentes estão à míngua. Todos os campeonatos amadores de Brasília vão encerrar o ano, deputada Érica, sem receber um centavo. E aí quero pedir à líder do governo, deputada Eurídice Brito, que faça o possível para que a Secretaria de Esportes libere esses recursos, porque isso, na minha opinião, diz respeito. Durante o governo Roriz, quero aqui dizer de público, esses recursos chegavam às ligas amadoras, viu, deputada Eurídice? O governo Roriz liberava. E eu tenho que reconhecer que, mesmo sendo deputado de oposição, no atual governo,